Dr. Roberto Navarro, nutrólogo, vai contar pra gente os tipos de barrigas que existem e por que que elas ficam assim, insistindo em estar no nosso corpo. Será que a culpa é nossa, hein? E o Patrick Ronald, educador físico, vai mostrar os exercícios e falar da importância da gente fazer uma avaliação pra gente entender o que tá acontecendo com o nosso corpo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado, Diane. Já vamos direto nas barrigas? Porque a gente já tinha falado várias barrigas aquele dia, né? Já falamos de algumas. Agora ainda tem outras, né? Outras parecidas aí. Então vamos colocar... Ai, meu Deus. Vixe Maria, hein? Ai. Barriga de álcool. E essa daí, famosa a gente barriga que tá de provocando, chope. hein? Barriguinha de chope? Eu acho que essa é culpa do álcool. Aí não quer dizer que entendi. Apareceu em mim do nada, não. O álcool tem um valor calórico alto, né? Você sabia que 1 grama de álcool tem mais calorias que 1 grama de açúcar. 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 grama de açúcar tem 4. Então a gente, quem toma aí bastante, né, come álcool, brigadeiro. Né? Nem tanto, né, Então doutor? esse excesso calórico, o corpo vai transformar em reserva e vai acabar indo aí para a barriga mesmo. É aquela barriga mais dura, né? Parece fica uma barriga dura. Parece que não é Parece molinho. Um bujãozinho. Parece um bujãozinho. E altamente causa muito risco para a saúde, né? E a gente consegue tirar essa barriga se parar de beber? Acredito que sim, somado a uma alimentação balanceada, uma diminuição dos açúcares simples, somado a uma atividade física, obviamente, não existe mágica. E se ficar uma flacidez muito grande de outras barrigas que a gente vai falar, às vezes aí a correção pode ser cirúrgica. Mas no caso do álcool, não. Aí é só parar, ter um estilo de vida saudável que melhora. Que melhora. A atividade física correta melhora. Quando a gente começa a praticar atividades físicas, geralmente a gente se empolga quando vê os resultados. Você tem bastante, né, pessoas que você atende que tinha essa barriguinha aí, ó, e diminuiu por causa de fazer exercício ou não? Com certeza, e isso é um dos pontos que fazem com que eles se incentivem cada vez mais, né? É um ponto muito interessante que a gente consegue mostrar para o aluno, como você vai falar daqui a pouco, é sobre a avaliação física, a gente mostrar esse resultado em dados para o aluno, né? Isso é importante para que ele tenha consciência e saiba como que o corpo dele está evoluindo durante esse processo de treinamento. Conta pra gente o que é a avaliação, Patrick, para as pessoas entenderem em casa. A avaliação física é o seguinte, existem vários tipos de avaliações, certo? Existe a avaliação de biopedância, que todo mundo conhece. Existe a avaliação, vou dar o exemplo da antropométrica, né? É uma avaliação que você usa um equipamento chamado adipômetro, onde você coleta as dobras cutâneas, que são aquelas gordurinhas que vai apertando você em pontos estratégicos, certo? Uhum. Existe protocolo para adolescente, existe protocolo para mulher, para homem, existe protocolo para idosos. Então, a avaliação ela é muito importante. Eu consigo, através da avaliação física, 3 dados super importantes para eu poder conduzir um treinamento do meu aluno. Uhum. Primeiro, percentual de gordura. Eu vou encontrar a porcentagem de gordura que o meu aluno tem no corpo dele. Segundo, massa muscular. O quanto que ele tem de massa muscular em quilos no corpo dele. E a outra é a massa adiposa, que é uma massa de gordura que a gente também consegue achar na avaliação. E a gente consegue melhorar esse quadro todo de acordo com os exercícios físicos, alimentação, com tudo isso que o doutor fala? Com certeza. Por quê? Através da avaliação é onde você vai conseguir prescrever o treinamento ideal para aquele aluno, né? Às vezes, uma coisa muito importante que é bom para você que está em casa assistindo também, a balança, ela engana muito. Uhum. Às vezes a gente sobe na balança, ela está com peso X, eu continuo treinando, ela mantém o mesmo peso, eu treino, ela mantém o mesmo peso e ela não consegue sair desse peso da balança. O que pode acontecer? Professor, ou treinador, eu estou engordando ao invés de eu estar emagrecendo? Não. Às vezes você pode estar ganhando massa muscular. 1 quilo de massa muscular pesa o mesmo do que 1 quilo de gordura. Porém, as proporções que são diferentes, o tamanho é diferente e isso é distribuído de maneira diferente no seu corpo. Quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado fica o seu metabolismo e melhor suas respostas fisiológicas. Boa, e a gente está bem melhor de saúde, né, doutor? Opa, sem dúvida. Isso é fundamental. Fundamental, né? Qual que é a nossa próxima barriga, que é a barriga de mamãe? Essa é consequência do tempo que ficou gestante, né? A barriga fica, né, aumenta o volume da barriga interna, né, pelo útero, e o músculo vai ficar ali cedendo para aquela barriga crescer.
É uma barriga que volta ao normal, sim. Essa Volta não é ao normal, volta, doutor? né? Depende, assim, óbvio, do tamanho do tamanho do útero, né? Então, gestações gemelares, né? Às vezes a barriga cresce mais, mas o músculo, ele é elástico, né? Ele vai, mas ele com o estímulo, ele volta para, né? As fibras musculares, elas vão voltar para o seu tamanho original, desde que se faça atividade física, obviamente, se mantenha um peso adequado. A flacidez da pele pode demorar um pouquinho mais para voltar, mas tecnicamente é capaz de voltar ao normal. Depende da idade da pessoa, de quantas gestações teve. Então, 3, 4 gestações com ganho com o abdômen muito aumentado, aí vai ficando mais difícil. Mas geralmente volta, geralmente volta. Aí tem ajuda da cirurgia quando não volta, né? As mulheres vão lá e fazem uma correção de cirúrgica mesmo, se tiver o abdômen avental, né? Que é aquele que realmente esticou tanto que não conseguiu mais voltar ao original. Aí fica o abdômen que a gente chama de avental. Nesses casos, a correção é cirúrgica mesmo. É cirúrgica. Tem exercícios para as mamães? Normalmente, até pegando um gancho do que o doutor falou, a diástase, né? Que normalmente acontece, né? Nas mamães que, né, saem aí do período de gestação. E existem exercícios, né? Protocolos que você consegue melhorar essa diástase, né? E às vezes a diástase não dá nem em mamãe, entendeu? Às vezes tem pessoas que já acabam tendo a diástase e isso é importante. Existem avaliações para você fazer, para você identificar e existem os exercícios específicos. Qual exercício você poderia colocar para as mamães fazerem? Um exercício, por exemplo, na bola suíça. A gente não trouxe aqui, mas um exercício na bola suíça onde você pode deitar em decúbito dorsal, apoiar os pés em cima e fazer levemente a flexão de tronco. Um exercício simples que você pode fazer até mesmo na sua casa. Boa, boa. Vamos para a próxima, barriga de estresse. O estresse dá tudo, doutor? Na verdade, sob estresse, a gente libera alguns hormônios que dão uma boicotada no metabolismo, né? Principalmente cortisol. Né? Se estiver ainda ingerindo errado o alimento, muito carboidrato, muito açúcar, libera ainda muita insulina. Mas, de qualquer forma, o cortisol é um hormônio que, quando é liberado pelo estresse, ele tenta buscar energia de alguma reserva para que a gente tenha a capacidade de vencer o estresse na reação chamada de alarme ou de luta, né? Então, imagina uma pessoa vindo aqui com uma faca pro teu lado, você vai ter que sair correndo. Sim. Essa reação de alarme, que a gente chama de reação que o estresse causa, libera o cortisol e a adrenalina. O cortisol, ele vai mobilizar um pouco de reserva energética, que é mobilizar um pouco glicogênio que está no músculo e no fígado, que são glicose em saquinhos reservados ali para o momento de extrema necessidade. E mobiliza também um pouco do tecido adiposo, chamado subcutâneo, que está debaixo da pele. Depois dessa busca da energia, que deixou tudo pronto para o corpo utilizar, só que o estresse, na verdade, nem sempre é o que você tem que correr. É o estresse emocional. Então, você mobilizou reserva energética, mas não gastou essa energia que o corpo mobilizou. O corpo vê aquele tanto de combustível, ácidos graxos, glicose. O que eu faço com isso? Ele redeposita. Só que ele redeposita muito mais na região central, abdominal. Então, realmente, o cortisol alto e o estresse é capaz de aumentar a barriga, sim. E infelizmente. esses formatinhos que a gente está vendo é exatamente mais ou menos assim que a nossa barriga fica mesmo. Isso pode ser mais ou menos esse formato, né? Mas é uma gordura que se acumula mais na região central, mais na região abdominal. Não é, você não tem estresse e vai engordar no braço ou na perna, né? Boa. Então isso é mais... O hormonal, talvez, o próximo aí, é muito parecido com o que eu falei agora. Eu acho que eles estão mais... O estresse e o hormonal... Né? Sim, óbvio, tem o hormonal de diabetes, de resistência à insulina, que é um quadro que você vai ganhando peso, vai aumentando às vezes um pouquinho a taxa de gordura corporal, principalmente começa a acumular um pouquinho na barriga, fica aquela barriguinha. Aí você começa a ter produção de substâncias altamente lesivas para o corpo humano, produzidas no tecido adiposo da região visceral. Essas substâncias são chamadas citoquinas pró-inflamatórias e elas começam a atrapalhar o seu metabolismo e começam a dificultar alguns hormônios a terem uma atuação correta. A insulina precisa jogar a glicose que entrou do alimento que você comeu para dentro da sua célula. E isso começa a ficar dificultado quando você começa a ter resistência à insulina. Fica sobrando mais glicose no sangue, nesse quadro inicial de chamado resistência à insulina, que se não for combatido, você vai se tornar um possível diabético no futuro. Então, a barriga hormonal, ela no fundo, ela vem por uma alteração que te deixa predisposto a ter problemas hormonais, principalmente o diabetes do tipo 2. Principalmente. E aí, por que tem ali atrás também, parece ter um pouco, na lombar, doutor, é isso ou não? Aí, existem algumas doenças hormonais, né? Por exemplo, tem um quadro que é uma produção excessiva de cortisol, é um hipercortisolismo que a gente fala.
Isso pode surgir, inclusive, por doenças da glândula que produz, que é uma outra história, e pode ser também desencadeado pelo próprio diabetes. Esse tipo de quadro pode fazer com que se deposite gordura em pontos específicos. Então, algumas pessoas depositam gordura na região aqui do pescoço, ou, às vezes, na região também do dorso. Isso é uma coisa que o médico, principalmente o endocrinologista, fica muito de olho no paciente que está com peso excessivo, se ele tem esses sinais clínicos, né, de algum distúrbio hormonal que leve a pesquisar uma doença específica. Né? Então, acho que essa barriga hormonal, ela resume tudo isso. Né? Todas as alterações metabólicas causadas, onde a deposição da gordura em determinados pontos chama a atenção do profissional para investigar, porque senão fica parecendo só que é relaxo também, né? Será que a barriguinha do relaxo é por falta de atividade física, não é? Sim, é por postura errada, a pessoa que errada, tem, né? Isso aí realmente é realmente algo corrigível. E aproveitando que o doutor falou sobre a questão do estresse, tudo que ele falou que às vezes usa o hormônio, né, que é o cortisol, esse processo dentro da fisiologia a gente chama de gliconeogênese, né? Que são glico de glicose, neo de novo, novas moléculas de glicose que o nosso corpo produz, entendeu? Sintetiza para que isso, dentro do exercício físico, faça com que eu me mantenha ainda ativo. Porque durante o treinamento você sente um certo cansaço, uma fadiga, mas você não para, você continua treinando. Às vezes o que acontece? É esse processo que mantém você normalmente ativo durante o treinamento. Então, esse cortisol que você libera, você às vezes utiliza dentro do exercício físico. Tá aí a importância de você se exercitar. Não é somente a estética, não é somente ficar forte, é também controlar a sua questão hormonal. O que a gente pode fazer em casa? O que você trouxe pra gente tentar fazer? Então, vamos lá. Eu trouxe 2 exercícios, porque olhando às vezes como a gente está falando de barriga, eu associei uma pessoa que tem uma circunferência abdominal um pouco fora do padrão, né, dos padrões normais, uma porcentagem de gordura um pouco acima e que ela não consiga fazer um exercício no chão, no solo. Nem todos os exercícios para a região abdominal devem ser feitos ou podem ser feitos no chão. Podem ser feitos exercícios em pé, sentado, ajoelhado. Legal. Então eu trouxe 2 exercícios para mostrar para vocês que você que tem algum problema com excesso de peso, não consegue fazer no chão, você pode fazer em cima. Por quê? Às vezes fazendo no chão pode vir trazer um problema na cervical, pode vir trazer um problema na lombar. E o pior, não executar direito o exercício e isso trazer uma certa frustração para ele não querer mais realizar o exercício. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui 2 borrachas. Essa borracha é uma borracha profissional, né? Que eu uso lá no meu estúdio. Você encontra em lojas de artigos esportivos, mas se você não encontrar essa borracha, você pode ir numa farmácia e achar esse que a gente chama de garrote, que pode fazer também, certo? Você precisa do quê? De uma pilastra, como a gente não pode usar aqui e ninguém pode segurar, eu vou simular para vocês como que seria usar essa borracha. O primeiro exercício é um exercício antirrotacional, então eu laço a pilastra, essa borracha ela vai ter uma tração. Essa tração dela, ela vai fazer um movimento de rotação, ok? Qual que é o exercício? É um movimento antirrotacional. Eu vou segurar esse movimento que naturalmente a borracha vai estar fazendo. Quer que eu tente segurar para você Pode ser? mostrar? Pode. Então vamos lá. Então ela segura e eu puxo e dou essa tensão na borracha. As mãos alinhadas com o externo, braço estendido, os 2 pés paralelos, olhando para frente. É um exercício antirrotacional, onde além de eu trabalhar o meu abdômen, eu trabalho o tronco, ombros, até mesmo dorsais, fazendo este movimento. Posso colocar variações, certo? E é um exercício que não agride tanto e você consegue fazer simples na sua casa. Gostei. E o outro? Um outro exercício, vou pedir para você me ajudar. Vou, te ajudo. Ele seria ajoelhado, você teria que vir aqui do lado. Então a pessoa ajoelha, faz o mesmo movimento, dá tração na borracha e ela faz o movimento rotacional. Eu vou fazer esse movimento. Posso fazer aqui ou posso segurar aqui também, ó, fazendo com o braço estendido. Estabilizei o meu quadril, eu não posso ficar rodando o meu quadril, ele tem que estar estabilizado e eu com os braços estendidos aqui.
certo? Legal. É um exercício também simples que você pode fazer na sua casa. Patrick, não encontrei essa borracha profissional. Você pode usar essa borracha que você encontra, né, em farmácias, enfim, Adorei e você pode fazer ideia. também. Lembrando que essa borracha, ela tem tensões. Então ficou fácil para mim, eu posso aumentar, eu posso dobrar, eu posso comprar uma outra mais grossa, entendeu? Perfeito. Doutor, se a gente for dar mais considerações para as pessoas em relação às nossas barrigas, o que a gente tem que tomar muita atenção? Bom, é isso que eu acho importante, Fabiana. No fundo, assim, além de um incômodo estético, que eu sei que realmente pode diminuir a autoestima, né? Isso não é interessante, mas do ponto de vista médico, o aumento da barriga, principalmente dessa barriga chamada de gordura visceral, que é o aumento, não aquela barriguinha pequenininha ou aquele pneuzinho bobo, que é só estética mesmo, mas o aumento da circunferência abdominal, a gordura visceral, ela gera muito prejuízo à saúde. Eu diria que hoje a gente chama de síndrome metabólica, um quadro que vai surgindo progressivamente, sua glicose vai subindo, você vai aumentando seus triglicerídeos, sua pressão arterial vai aumentando, você começa a ter elevação da insulina, do ácido úrico, você começa a ter um monte de complicações que vão culminar lá na frente num grande prejuízo à saúde, onde você vai acabar diabético, tendo que tomar remédio à pressão, aumentando o risco de doença cardiovascular. O aumento da gordura visceral, da adiposidade, tem correlação com maior risco de câncer, principalmente alguns tipos de câncer de mama na mulher, de próstata no homem, do intestino, dos cólons, né? Então, acho que não é uma questão propriamente só estética. E o teu corpo avisa, e os exames vão avisando que você está começando a ir para esse caminho de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica é reversível com controle do peso, atividade física. Aliás, eu diria que a atividade física é um remédio da síndrome metabólica, sem sombra de dúvida. Controle do peso, né? E controle de uma boa alimentação e ajuda médica, tá, Biane? Converse com o teu médico, porque tem exames que dão noção de risco que você está correndo. São marcadores de risco que a gente fala, que são às vezes silenciosos. Já estão alterados, você não sente dor, não machuca, não dói, e você já está correndo um grande risco de ter um evento final. Então, precisa sim, tem como abordar até com tratamentos específicos, né, dentro dessa síndrome metabólica, controlar o colesterol, controlar a glicose, mas é uma associação de medidas e principalmente estilo de vida que conta. Não chegar na síndrome metabólica. Gente, por favor. Doutor, muito obrigada Eu que mais agradeço. uma vez. Imagina. Patrick, muito obrigada mais uma vez. Vou passar os contatos aqui, ó, do Dr. Roberto, @Dr. Roberto Navarro. E também tem o site DR, né, de drrobertonavarro.com.br e do Patrick, @Patrick com K, Ronald, tudo junto, aí tem o estúdio Patrick Ronald também, né, Pá? Isso. Muito bom. Gente, muito obrigada, sejam bem-vindos sempre à nossa Imagina, casa, eu viu? que agradeço.